Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Pessoal, a minha ideia era fazer amanhã de manhã, mas eu não poderei. Eu terei um compromisso pessoal. Eu fiquei simplesmente a semana inteira aqui no escritório. Eu saí um dia para almoçar, chegava de madrugada, saía meia-noite. Seja pela semana do trader, tentando estudar, dialogar, acompanhando as bolsas de fora, e eu preciso ir ao compromisso que eu tenho amanhã, mas estou fazendo o radar de todo modo, ok? Eu peço o seu like, acho que isso é importante para que o conteúdo chegue a outras pessoas. Tentarei fazer um programa o mais dinâmico aqui possível, uma vez que a gente teve cenário em vídeo também mais cedo, ok? E desde já agradeço a sua audiência, espero que nesse momento turbulento eu possa ajudar em alguma coisa. Bolsas na Europa não mudaram muita coisa desde que eu estudei. Se bem que a gente não detalhou muito, né? A gente falou mais da Bolsa da China. Eu não duvido particularmente. Eu até comentava mais cedo, a Bolsa da China caiu muito pouco, ela suba e inicia um movimento de reação a partir de segunda. E eu tinha falado do índice DAX também, depois vocês podem olhar. Falei das bolsas americanas. As bolsas americanas mudaram muito pouco também a partir da abertura, né? Os ativos, eles se movimentaram, os benchmarks americanos, numa faixa estreita de preço. A gente vê aqui o Dow Jones, o S&P, índice Nasdaq, o VIX disparou. Quem trabalhou apostando no VIX foi muito bem, que foi um gap de fuga, que é alvo quando as coisas entrarem no eixo. EWZ, o Brasil, que era a bola da vez, virou fiasco da vez, né? Caiu semana passada 9,66 e nessa 9,23. Por enquanto, mas bem esticado, espera-se. Eu acho que para os índices ativos, espera-se um repique. Esse é um enforcado. O enforcado é um padrão que, se tiver um gap de alta na segunda, pode marcar inclusive uma inflexão e não somente um repique. E observando aqui índice DAX caindo igual mamão verde, assim como a Bolsa de Londres também, que deixa um possível esboço aqui de fundo duplo. Mas o movimento precisa começar, senão chega a ser ingênuo algumas leituras diante de um cenário que foi tão avassalador como esse atual. Ok? A gente falou de criptomoedas mais cedo, acho que não tem muito sentido falar agora. A gente não falou de petróleo. A Rússia, uau, a Rússia. A Rússia não aceitou reduzir a produção de petróleo. E não tem nenhum caso de coronavírus lá na Rússia, né? A gente pega aqui um gráfico semanal e a China também superou rapidamente, né, o contágio. São coisas curiosas, né? Então, o petróleo perde uma região importante de suporte, que leva muitas vezes as pessoas a venderem aqui na perda de 42 dólares, 42,40. Só que se começa a reagir e rompe esses patamares, os vendidos posicionam seus stops. Caso permaneça abaixo desses pontos, dificilmente vai ter uma reação. O caso do Brent, especificamente, ele veio no suporte de 2017. Está bem perto disso. 44,39. E está negociando agora 45,20. Ok? Chega o final de semana, por exemplo, como hoje, né? O pessoal fica agitado, com medo e começa a vender os ativos. Ok? Ibov, caminhando para o fechamento. Quanto está caindo na semana? 6,84. Semana passada caiu 8,34. Lembrando que as bolsas americanas, se for correção, essas mínimas recentes marcaram geralmente uma média de 14%. O Ibov em pontos ou em porcentagem, vamos fazer conta?
Eu não vou abrir a calculadora aqui na tela, eu vou fazer na mão aqui rapidinho. Qual que foi a máxima que o Ibov tocou? 119,593, correto? Então vou fazer o patamar atual, 97088. Está falando em aproximadamente 19% de baixa. É um movimento já considerável. Não. Eu tenho ela caminha talvez até o suporte nos 96, é uma hipótese. Mas se ela começa a subir e rompe 99,950, precisa começar, pessoal. Não tem, tá na mínima, então precisaria o movimento começar. Assim como no BOVA11, por exemplo, um gap de alta seria um sinal forte, porque nós temos aqui um candle parecido com um martelo invertido. E a mesma coisa no índice. O índice fechou um gap. Um gap de alta na segunda seria o cenário ideal para uma possível inflexão. Não duvido. É a mesma coisa que eu comentei ontem. No cenário, no auge do otimismo, ninguém acha, por exemplo, ninguém acharia que no mês de fevereiro, se você pegar a máxima, ó, teria a máxima marcada a 119 e a mínima nos 100 mil pontos. É igual no auge do pessimismo. Parece que tudo está perdido, aqui todo mundo acha que vai ficar milionário. Não. E às vezes fica mesmo. Inclusive na venda, se acertar o lado. Movimentos frustrantes durante o dia. A banda de Bollinger esteve bem apertada, o índice começou a subir e voltou. Não. Bateu a mínima há pouco, talvez até os próprios day traders zerando venda, isso aqui suba um pouco no final. E a novidade fica por conta do dólar. O dólar está abaixo do ajuste de ontem. Apesar de estar subindo, está abaixo do ajuste. Fica com uma ideia de pinça, uma estrela cadente, aqui um doji. Parece que o dólar cansou, está marcando realmente topo. E aqui me parece um processo de distribuição. A gente pode pôr um gráfico de 30 minutos. Eu tenho isso mais pronto aqui no gráfico que não é perpétuo. Né? Aquela história do topo e topos mais baixos. Eu acho que se o dólar perder essa linha de tendência que eu vou traçar, ele descerá significativamente. Certo? Via Varejo, minha esposa na bolsa, é um dos ativos que mais subiu. A desculpa para essa queda escandalosa de hoje é que pode faltar suprimentos para a empresa. Que na verdade é assim, pessoal, tudo que a gente foi construindo ao longo do ano passado, as plataformas às vezes engasgam aqui. Deixa eu colocar ela não volta aqui. Deixa eu ver se no diário volta. A gente construiu as coisas aos pouquinhos ano passado, com muito bom humor, falando de cartola, transformando a vida das pessoas. Aí vem um grupo de bandidos aí e complicam as coisas, né? Então a bolsa vai passar por um momento de reconstrução. Mundo afora, e no Brasil não vai ser diferente. Muita gente nova vai entrar, muita gente vai sair, muita gente vai desanimar, muita gente vai sair porque não tem grana. Teve muita gente que bancou cursos, divulgação. Não é o nosso caso aqui, tá? A nossa divulgação é baratíssima. Mas muita gente gastou uma fortuna para divulgar curso nas redes sociais. Não vai ter retorno, o cara quebra numa dessa. Eu, inclusive, conheço e lamento, porque são pessoas do bem. Porque para você atingir uma grande turma num treinamento, tava muita euforia, você tem que gastar uma grana com Instagram. Deixa eu ver o ponto aqui, ó. 16,64, 6,44. Para você atingir um número de pessoas legal, formar uma base. Pô, e cadê a turma? Aqui a gente tem um produto diferente, o pessoal vai vir para a imersão
para buscar recuperação, a galera que já conhece, é uma pegada diferente, mas quando a pegada é outra, a galera gastou para divulgar e agora não tem turma. Então não é o nosso caso, a gente gasta pouco e sempre tem as turmas, mas aí tem professor que vai sair no mercado, analista, muitos novos vão chegar para preencher esse espaço, é o ciclo da vida. Por incrível que pareça, a Via Varejo parece estar num ponto de compra, né? Porque ela está na retração de 50% de FIBO do movimento, de outubro para cá, e ela está sobre a média móvel de 21 períodos. Ok, falar um pouco de IFNC e DI. IFNC ao longo do dia só fez piorar. Apesar de não ajudar muito isso, mas pode ajudar as pessoas numa situação futura. Agora, já jogaram a bomba aí mesmo. Fizeram isso com o IFNC, muita gente já nem até fora do jogo. Então, o que eu vou falar agora pode não funcionar para agora, mas pode funcionar para o futuro. Essa história, pessoal, que ensinam na bolsa, coloca tudo na bolsa, não compre carro, não compre imóveis, alugue o imóvel, ande de Uber e coloca a grana na bolsa, numa hora dessas que as pessoas se arrependem. Ainda mais quem tenta fazer médio no day trade. O pessoal fala, pô, se eu tivesse um imóvel, se eu tivesse 2 automóveis, se eu tivesse investido numa outra coisa, né, a pancada teria sido menor. Essa é uma lição número 1. A lição número 2, nunca tentar melhorar o preço médio no day trade. Nunca. Muitas vezes você tem limite na corretora, mas não vale a pena. E lição número 3. A primeira, a segunda. A terceira, nunca tenha a ilusão que você vai viver de bolsa. Que alguém vendeu essa ideia pra você, que você vai ser trader, que você é bom pra caramba e que você vai viver de bolsa. A bolsa é um complemento de renda, como eu sempre fiz questão de falar, e deve ser colocado na bolsa um dinheiro que você não precisa no curto prazo, que não vai influenciar para você fazer supermercado, pagar o convênio dos seus filhos, para você abastecer o carro, comprar a roupa que você gosta. É uma grana extra. Então são lições que muitas vezes eu batia nessa tecla, né, e falavam que eu era chato e que estava errado, mas é isso, a bolsa é uma grana extra, você não pode precisar no curto prazo, não tente fazer day trade para melhorar o médio, e não tem ilusão que você vai viver, que você vai ser um trader que vai viver das suas operações na bolsa de valores. Isso não existe, isso é uma falácia que se vende por aí. A pessoa pede a conta do emprego, ela pega dinheiro de família, empréstimo de imóveis e acha que vai viver de operações na bolsa, principalmente de day trade, né? Então isso é uma grande ilusão, ok? Aí tem o DI 1F25. Não, vou pegar, eu quero DI puro, DI. E eu particularmente acho que quem está inteiro vai recuperar tudo dentro de algumas semanas ou 2, 3 meses. Como aconteceu na greve dos caminhoneiros, no Joelis Lay Day. O DI realmente parece ter sinal de topo, sentiu essa linha de tendência. Aqui foi o ponto de realização de lucro para a guerrilha, uma simetria em V, depois do martelo acionado. Petro, Vale e Bancos, eu já falei mais cedo, não tem sentido voltar a falar. Eu falei no vídeo de ontem de semana do treino do setor educacional, aviação e também siderurgia. Eu falei da Marfrig mais cedo também. Vamos ver como é que tá mais algumas ações de varejo aqui. O Lame 4 caindo muito forte. Também são ações que sobem e tinham um gap, né? Quem imaginou que esse gap ia ser fechado tão cedo? Fechamento de gap talvez seja oportunidade para a guerrilha. Né, essa história de faltar suprimento, geralmente são as empresas que mais sobem. Eu falei da BTOW mais cedo. Emiglu tinha dado sinal nesse gap de fuga que rasgou a linha de tendência.
Algumas ações deram sinal, a maioria não. Mas uma boa parte sim. Fez o pullback, bateu na média e voltou. Esse tipo de candle é um candle, apesar de queda, mas que pode sim marcar uma mudança de direção. Acho que tem essa hipótese. Ou seja, eu acho que esses ativos estão bem mais atraentes do que já estiveram. Falar um pouco de vestuário, né? Renner. A Renner já vinha desenhando o movimento, não respeitou nada de Fibo. Mas está sinalizando fundo numa região de suporte. O rompimento falso. Respeitou o fundo anterior. Guar 3. Conforme eu for fazendo os vídeos, eu vou falando de alguns setores, ó. Guar 3 deu uma pista. E será que esse dólar agora controlado, o mercado sentiu a ação do Banco Central ou são estrangeiros vindo pegar pechincha? Eu acho que é um pouco dos dois. Ó, topo mais baixo que o anterior, isso aqui é sempre um sinal. Só que quando tem esse sinal, muitas vezes o mercado ainda está com tudo otimista. Movimento de euforia. Ó, tá vendo aqui, topo mais baixo? Aí fez um pivô, topo, fundo, topo. Aqui o topo. Caramba, eu não consigo copiar programa da bug. Agora foi. Então nós temos um pivô de baixa em gap. Aqui já não parece ser um sinal de compra. Teria que ter alguma coisa no intraday. Gap de fuga com volume. Aí temos Ering. A Ering teve a história do pirata que joga o cara no mar para os tubarões, mas ela tem sinal de fundo. É um sinal de compra? É. Uma coisa é comprar a Ering a 36, uma compra é 21 com martelo desse, é um sinal de fundo. Tem Aretsu, calçadista. Pessoal, eu sou mais casca grossa, eu vou estar aqui direto. Pelo menos, eu tenho 41 anos ainda, pelo menos eu tenho uma boa saúde física e mental, já passei por muita coisa no mercado. Eu vou estar aqui para vocês, mas eu vejo até que comigo aqui a galera pegou leve na semana do trader, nas redes sociais e tal. Eu não agradeço, nem deixo de agradecer, cada um tem sua consciência, tem o direito de fazer o que quiser também. Mas a gente vê a galera pegando pesado com outros professores, né? Pô, não faz isso não. Se é alguém que já te ajudou um dia, eu volto a dizer, comigo a galera pegou leve. Mas não detona alguém que já te ajudou um dia, não. Mesmo porque não vai trazer tua grana de volta. Só vai tornar as coisas piores. Então, quando a situação tá normal, dentro da normalidade, a gente brinca. Depois encontra o pessoal, troca ideia, aí é uma coisa. Todo mundo ganhando dinheiro, aquela coisa toda. Né? Muitas vezes tem aquela disputa saudável, quem acerta mais que o outro. Quem tem o cabelo mais bacana que o outro, quem tem o cenário atrás dele mais legal que o outro. Às vezes é chroma key, às vezes é real, que nem o meu aqui. Às vezes a gente brinca, quem pegou o movimento. Agora, num cenário de destruição desse, aí, né, pelo menos momentaneamente, essa história nem faz sentido. Né? Então, a galera realmente pega pesado, procura sempre um culpado para as coisas. Não? Então, não poderia estar vendido na situação?
Eu acho, agora muita gente também critica, mas você estava vendido, ganhou dinheiro com a queda. Muita gente dizendo que acertou o movimento e tal, mas estavam falando há 2 anos que ia cair. Quando caiu, já tinha perdido toda a grana na venda. Aí acertar depois, ganhou dinheiro com a queda, então bobagem também. Né? Então, eu acho que tem sinal de fundo. Uma compra mais clara que a água em Aretsu. Vamos ver Grendene e Vulk. Então tem situações e situações. Quando acontece um crash como esse aí, que joga meses de trabalho das pessoas fora, a pessoa tem que ser muito espírito de porco para criticar, para querer duelar. Muita gente não vai nem continuar no mercado, então está chutando cachorro morto. Né? E todo mundo tem família, é o que eu comentei, a gente tem essa disputa saudável. Por quê? Porque teve alguma rivalidade no passado, ninguém... as pessoas que são amigas na bolsa é porque tem alguma identificação, se ajudaram mutuamente em diversas... Pô, me incomoda essas retas aqui. Tem alguma empatia, trabalharam bem em algum momento, e as pessoas que não se gostam na bolsa têm motivo. Pelo menos no meu caso tem, tentaram... Pô, uma reta apareceu do nada aqui, mas enfim. Vai ficar aí mesmo. Por exemplo, eu não gosto das pessoas que tentaram me tirar da Expo Money durante 5 anos, porque eu era mais jovem, então eu me destacava mais. Eu não gosto de algumas pessoas que tentaram me prejudicar no Infomoney. Nunca eu comecei uma disputa. De eu pegar, por exemplo, iniciar, sempre eu reagia. Mas muitas vezes a gente chega nos bastidores e conversa e até se entende, mas é uma disputa saudável. Agora, num cenário de crash desse aqui, putz, corretora travando, zerando os caras às cegas, não tem nem o que falar. É tentar ajudar quem tá vivo, quem sobreviveu, ok? Eu acho, por exemplo, Grendene também é compra, ó, uma barra sobre não somente um, mas como 3 topos anteriores. Vou fazer Vulk e Alpa. Então, quem tá vivo, eu vou estar aqui para ajudar. Né? Ou não desistiu por questões psicológicas. Acho que é sinal de compra também. Equilíbrio depois da pancada. Esse gap aqui parece que é de medida. Mas não é compra alavancada. É compra se você pode segurar por 2, 3 meses. Tem Alpa. Né? Também acho que todas essas empresas calçadistas compram fundo duplo no semanal, sinal muito forte. Cara, eu converso tudo que eu tenho para conversar no WhatsApp. Aí na hora que eu tô gravando, as pessoas querem falar comigo, me perguntando coisas que elas sabem a resposta. Não é mole. Então a bolsa, pessoal, por exemplo, eu acho que as empresas calçadistas, eu acho que é compra, de maneira geral. A gente viu as outras de vestuário. Deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitar o tempo. Fala de algum ativo específico. Falei de siderurgia. Falar de ações que eu tinha posição recente aí. Gerdau e JHSF. Ontem eu comentava sobre uma possível formação de pivô. Com o cenário de hoje, a formação de pivô ela é descartada. Só que ela dá lugar a uma possível formação de fundo duplo. Aquela história, se você tem condições de esperar 2, 3 meses. Né? Repetindo a siderurgia, os e Minas. É a mesma coisa, o pivô perde espaço. Por que é o pivô? O fundo topo é um fundo mais alto que o anterior, mas o fundo duplo ganha espaço. Que é o W, que é uma figura forte também.
No caso, precisaria manter-se acima de 782. Não. E a CSN. Está numa região de suporte, essa ainda mantém uma possível ideia de pivô, porque o fundo de hoje ainda está acima do anterior. O que pesou muito hoje? Petro, né? Também o petróleo desabou, a gente viu. O que Petro fez? Simetria em V descartada. Gap fechado, região de fundo 23,20. Né? Eu acho que é uma situação de compra. Aquela velha história, é uma coisa, uma quarta orientação que eu sempre falo também: nunca compre perto da máxima do movimento. Camarada comprou por aqui, comprou aqui embaixo, ele está enroscado, aqui ele está morto. Né? Então, uma região que favorece uma formação de fundo. Ok? Desde que não perca aqui, que não fique muito tempo trabalhando abaixo de 23,20. E aí vale. Uma situação de forte queda, o V é descartado. Ainda é possível uma ideia de um pivô ou até de um W, aqui uma mistura de ambos. Ó, a mínima do dia 28 foi exatamente quase exatamente sobre esse fundo anterior. Ok? Pessoal, essa é a minha contribuição. Agora eu vou fazer a gravação que é exclusiva para o grupo. E vamos em frente aí, firmes na luta. E se você teve dificuldades com a sua corretora, você não está sozinho. Na hora que a gente precisa, a gente vê quem está aí de fato ao nosso lado. Comigo, se for útil a minha contribuição, podem sempre contar. Ok? Eu estou sempre disposto ao trabalho, a ajudar, mas o que eu gostaria mesmo é que a gente tivesse um cenário mais ameno para a gente poder fazer aquele trabalho de formiguinha do dia a dia. Né? Na minha opinião, para finalizar, foi um movimento arquitetado, né, envolvendo... Vamos ver como é que fica o Ibov aqui no finalzinho, como é que fica o índice. Envolvendo... Eu percebia, só para contar uma história rápida aqui para vocês, vamos deixar o mercado trabalhar, vamos observar um pouco aqui. Aqui eu tenho tudo, ó, Nikkei, China, França, Alemanha, Inglaterra, o S&P Futuro, Nasdaq, S&P, Dow Jones, EWZ, VIX, DXY, que nem a queda dele derrubou o dólar. Dólar à vista praticamente, o USD BRL, o mini índice, mini dólar, Ibov, BOVA11. E eu vinha comentando com algumas pessoas da minha família na virada do ano que eu tenho aqui Deus como testemunha, mas eu conversava com meu filho, eu conversava com o pessoal. Para ser sincero, eu não cheguei a passar esse meu sentimento para minha equipe. Também nem posso, né? Mas eu falei com meu filho, eu falei com algumas pessoas da minha família, pô, o mercado tem alguma coisa estranha. Eu tenho um sentimento meio que assim. Sabe, se eu pudesse fazer uma pausa e voltar daqui umas semanas, sei lá, viajar, eu falei isso várias vezes. Né? Porque assim, eu via a galera tentando... Quem é essa galera? É uma turminha aí do mal mesmo, envolvendo religiosos, autoridades, políticos, alguns países que capitanearam, grandes investidores, porque sem o grande investidor você não inicia nem alimenta o cenário de terror, assim como de euforia também.
E eu conversava com essas pessoas, pô, tem alguma coisa estranha, porque quando a gente está um tempo no mercado, a gente sente, né? Falar, pô, eu tenho vontade assim de fazer uma pausa, zerar tudo. Falei, pô, mas eu não posso fazer isso, tem o grupo em andamento, tem as operações, o mercado tá autista. Por que eu comecei a sentir isso? Eu via tentativa de derrubar, eu via meio que algo arquitetado envolvendo mídia, alguns personagens religiosos. Aí as autoridades iam lá e davam uma declaração, e era um negócio meio que em conjunto, para puxar para cima, para baixo, para alimentar a alta. Daí tentaram fazer isso tentando assim criar uma crise nos bancos italianos. Eu estou vendo o mercado trabalhando aqui enquanto eu falo aqui o meu parecer a vocês. Aí não conseguiram. Em relação aos bancos italianos, eu tinha uma posição muito clara. Aí tentaram fazer isso com o Brexit. Tentaram criar um cenário de terror, tal. O mercado segurou. Aí tentaram fazer a mesma coisa com o impeachment do Trump. Eu estava muito bem informado também. Já antes, semanas, meses antes, a gente não entrou na onda. E depois tentaram fazer com aquele lance do Irã. Percebam que da noite para o dia, nos falou, depois que teoricamente o Irã retaliou, não falou mais nada sobre o caso. Absolutamente nada. E aí entrou na pauta o coronavírus. Quer dizer, eles tentaram e derrubaram. Né? Um grupo de investidores, foi realmente uma galera que ganhou muito com isso. Mas tudo que você faz com trabalho honesto, com estudo e com suor, eu acho que é algo sólido. O que é feito nas sombras não é. Então, tudo aquilo que é nosso, que nos pertence, pessoal, pode ter sido retirado momentaneamente, mas ali na frente a gente vai batalhar para reconquistar e recuperar. E nesse processo, para quem resistiu, contem comigo. Aqui eu tenho experiência, tenho força, só que o mercado precisa entrar numa situação dita normal para a gente poder fazer aquele trabalho de formiguinha do dia a dia, de colocar os tijolos, porque vieram com um trator aí e derrubaram boa parte da nossa obra. Então vamos ver. O índice deixando um candle aqui no final também de dúvida. Um gap de alta seria fantástico, deixaria um bebê abandonado de fundo. Acho é uma hipótese. Está fortalecendo um pouco aqui no final, né? Olha, com algum volume. Quem sabe caminha aqui para os 99 mil pontos para fechamento. E é isso. A gente vai... Vamos observar mais um pouco aqui. Vamos ver como é que se lança. Vamos ver se tem alguma coisa... A gente está vendo o fechamento, alguma coisa do coronavírus aqui. Aqui no Brasil tem mais casos, só em São Paulo tem 10, né? Não. Bolsonaro falando sobre o coronavírus, né? Estão se multiplicando. Melhor forma é não entrar em pânico. Ah, que legal. Então é isso. Belas palavras, foi isso que ele falou. Deve ter falado mais uma outra coisa. E vamos ver como é que será segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estar aí, firme na luta. Quando teve a greve dos caminhoneiros, eu não consegui ajudar todo mundo, porque muita gente já estava fora do jogo, mas quem resistiu a gente conseguiu conduzir, seja fora do grupo, depois na imersão também, uma recuperação plena. Depois a gente viveu quase 20 meses de resultados consistentes. Que assim seja daqui para frente. Como eu comentei, força, vontade de trabalhar que não falta, e para quem está vivo, nós vamos seguir firmes. Aí o índice reagindo no final, né? Talvez um prenúncio aqui de uma abertura positiva na segunda, apesar de muita água temos para rolar no final de semana. Então, saúde e paz a todos, pessoal. Até segunda. Valeu!